Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite, Rosana, Cedrinho. Boa noite a todos, a todas. Boa noite, Igor. Muito bem. Então, hoje a gente vai continuar aqui o nosso assunto de poder constituinte. Já começamos a ver conceito, natureza jurídica e paramos aqui na teoria dos fiéis, que é a teoria do poder constituinte verdadeira, como vimos na aula passada. Aí, só relembrando, né, falei um pouquinho da vida dos fiéis, e aí a gente vai começar hoje para valer, né, esse estudo aí da obra dos fiéis, a Constituinte Burguesa, ou nos dizeres originais, a pergunta: o que é o terceiro Estado? Já falei para vocês na aula passada que quando se fala em terceiro Estado aqui, sempre os fiéis vai estar se referindo à burguesia, que era a classe social a qual ele pertencia, e foi a classe social responsável pela Revolução Francesa. Então, a análise dos fiéis sobre a Revolução Francesa, o que aconteceu antes, durante, depois, e a própria teoria do poder constituinte vão girar em torno dessa concepção dele sobre a burguesia, sobre o que ele pensava que deveria ser aí considerado como direito da burguesia, aqui especificamente direitos de caráter político, já que vocês vão perceber aí durante a aula que a análise dos fiéis vai estar muito ligada a essa questão da participação política, do estabelecimento dessa democracia representativa, em que os burgueses pudessem ser devidamente representados. Então, aí no final da aula passada, eu já comecei a falar para vocês sobre essa teoria e mostrei que são três partes, né? Essa teoria é dividida em três partes. Na primeira parte, o Sieyès vai falar sobre a situação da burguesia até a Revolução Francesa. Na segunda parte, a gente vai ver aí, no decorrer da aula, que o Sieyès vai estar se referindo a quais seriam os direitos, o que é que a burguesia deveria ter como direitos após a Revolução, né? Depois que a Revolução foi consolidada. E aí, na terceira parte, é que ele vai realmente mencionar o que é a teoria do poder constituinte e de que maneira o poder constituinte se manifesta, né, segundo a sua visão. Então, vamos dividindo, né, vamos vendo essa análise do Sieyès conforme essas três partes. Já tinha falado assim rapidamente, né, no final da aula passada sobre essa primeira parte. Vamos retomar, né, para eu poder falar de maneira mais detalhada, para vocês poderem entender aí ponto a ponto o que o Sieyès colocou. Então, na primeira parte da teoria do poder constituinte do Sieyès, ele elaborou três perguntas e três respostas sobre a situação do terceiro Estado, burguesia, à época da Revolução Francesa. Então, até a Revolução Francesa, como é que a burguesia era tratada? De que maneira a burguesia era representada, politicamente falando, do ponto de vista econômico, do ponto de vista social? É essa análise que o Sieyès faz nessa primeira parte. O que era a burguesia e o que ela representava até o momento ali da Revolução Francesa. E aí ele vai elaborando as três perguntas com as suas respectivas respostas. O que é o terceiro Estado? A pergunta. A resposta, tudo. O que ele tem sido até agora na ordem política, o terceiro Estado? Nada. E o que é que ele pede para ser alguma coisa? Parecem ser respostas bem simples, mas não são tão simples quanto parecem, né? Aí, nessas respostas aparentemente simples, há toda uma carga de valores e de argumentos que vai fundamentar cada uma dessas respostas. Então, começando ali pela primeira pergunta, temos aí o que é o terceiro Estado, ou seja, o que é a burguesia? O que a burguesia representava para a sociedade e para a economia francesa na época. O Sieyès
coloca um tom a mais, né? Coloca até um certo tom de exagero, tudo. Não era bem tudo, mas era quase tudo mesmo. Então, do ponto de vista social e principalmente econômico, a burguesia representava o motor do progresso da França. Por quê? Na burguesia, né, compondo essa classe social, estavam ali os agricultores, pequenos e grandes, estavam os comerciantes, né, nas cidades, e estavam também os donos das indústrias, né, das pequenas ou grandes, os comerciantes, donos de pequenas lojas ou grandes lojas. Então, todos esses formavam ali a burguesia, né? E a economia só girava graças realmente a essas atividades econômicas desenvolvidas pela burguesia. E do ponto de vista social, né, a burguesia também representava quase tudo, já que ela era a classe social que tinha ali a maior porcentagem da população, né? A maioria da população francesa estava incluída na burguesia. Os nobres e o clero eram minoria do ponto de vista populacional, né? Havia muito menos representantes da nobreza e muito menos representantes da Igreja Católica do que o povo em geral, a burguesia em geral. E, além disso, cabia à burguesia pagar os pesados impostos que sustentavam os luxos, tanto da nobreza quanto do clero. Nem a igreja pagava impostos, até hoje não paga, né? E nem a nobreza, como até hoje acontece também, que eu já mencionei aqui que os ricos pagam muito pouco, comparado com o que os pobres pagam em termos de impostos. Isso aí não sou eu que digo, são os estudos aí comprovados, né? Não só pelos estudiosos aqui de direito tributário, financeiro do direito, mas também dos economistas e outros estudiosos das ciências sociais. Então, tem um monte de estudos aí comprovando isso, que, né, não só no Brasil, mas no mundo, os ricos pagam muito pouco imposto. Tanto é que lá nos Estados Unidos tem agora a proposta para que os super ricos paguem um imposto especial só para eles, né? Dada a situação da economia mundial, não só lá nos Estados Unidos, como no resto do mundo. Então, nessa época, também a nobreza não pagava impostos, o clero não pagava impostos. E cabia a quem pagar? A burguesia. Então, a burguesia carregava a França nas costas. Por isso que o Sieyès dizia que o terceiro Estado representava tudo. Podia até não representar tudo, mas era quase tudo mesmo, tanto do ponto de vista social quanto econômico, principalmente, né? Então, aí está respondido o contexto da primeira pergunta, segundo, né, os argumentos do Sieyès. Indo para a segunda pergunta, né, tem aí o que o terceiro Estado tem sido até agora na ordem política? Nada. Também não era nada, mas era quase nada, certo? Como é que funcionava a representação política até a Revolução Francesa, né, antes da Revolução Francesa? Claro que a representação política na França ia ser ali o retrato dessa desigualdade entre as classes sociais. Então, se a nobreza e o clero tinham muitos privilégios, né, e a burguesia não tinha quase nenhum direito, isso se refletia também na política. E a representação política no parlamento francês era feita dessa mesma forma. Então, a nobreza e o clero tinham muito mais representantes entre deputados, senadores, do que a burguesia. Mal comparando, né, seria como no caso do Brasil. Você tem um partido pequeno que tem 5 ou 6 deputados lá na Câmara dos Deputados, né? 5 ou 6 deputados, um senador. O que é que esse partido vai conseguir, né, de mudanças para o país? Sozinho. Nada. Né? Porque para aprovar leis, para aprovar, né, qualquer norma jurídica lá no Congresso, é preciso ter maioria. Como é que você vai construir maioria se você tem lá, por exemplo, 500 deputados e um partido, né, ou uma classe social só tem 5 representantes, ou 6? Então, não vai ser possível. Ou você faz uma aliança gigantesca, né, incluindo outros grupos, ou não vai dar em nada. E não era possível fazer essa aliança, né, justamente porque os interesses aqui eram completamente opostos. Os interesses da nobreza e do clero eram de manter seus privilégios, enquanto que a burguesia buscava mais direitos, como o próprio Sieyès já deixa claro aí desde o início. Então, na representação política, né, lá nas casas legislativas, já havia essa desigualdade. E a burguesia era subrepresentada. Apesar de ter ali a maioria da população, não tinha a maioria no poder legislativo.
E aí nem se fala do executivo, né? Porque quem governava era o rei, e logicamente que o rei estava ali para representar os seus próprios interesses, já que ele fazia parte da nobreza. Então, não tem nem o que comentar aí sobre o rei, né? O que tinha de espaço ali, de pouco espaço, inclusive, para que a burguesia chegasse ao poder, era o poder legislativo. E mesmo assim, eles não tinham acesso a muitos cargos, não tinham muitos eleitos, não tinham muitos representantes. E isso aí se refletia em outras situações que aconteciam em relação às eleições, porque as eleições tinham algumas regras também que favoreciam as classes sociais que tinham menos gente, menos eleitores. Que é isso que acontece quando você não tem uma democracia, né? E quando você tem minorias governando e que querem manter os seus privilégios. Quando as minorias estão governando, né, e elas não são democráticas e querem só se manter no poder para manter seus privilégios, então vai se criando uma série de regras para impedir que a maioria consiga reverter politicamente essa situação, ou seja, para impedir que a maioria ganhe alguma eleição. Isso acontecia na França antes da Revolução Francesa. Então, o que é que ocorria nessa época? Bom, lógico, estamos falando aqui do século XVIII, não se falava em voto feminino, né? Não, as mulheres ainda não tinham direito ao voto. Então, quem podia votar eram os homens, né? Os que chegassem ali à maioridade, né? Mas aí, se houvesse votação democrática, né? Como eu estou dizendo aqui, a burguesia tinha a maioria da população. E era comum naquela época que as famílias fossem bem numerosas, né? Ter lá numa casa o casal com 12, 13, 14 filhos. Então imagina, né? Você ter lá numa família, morando na mesma casa ali, 8, 9 homens. Então seriam 8, 9 votos, eventualmente, para a burguesia, né? Enquanto que nobreza e clero tinham poucos representantes, tinham poucas pessoas ali que podiam votar. Então, o que é que você faz numa situação dessa? Você tem minoria e quer manter os privilégios. Você começa a colocar regras para restringir o voto dessa maioria. E duas regras foram bem utilizadas nessa época. Uma que era chamada do pater familiae, ou seja, só podia votar o chefe da família, ou seja, o pai, né? O marido. Então, independentemente de ter ali 9, 10, 15, 20 pessoas morando na mesma casa, só uma poderia votar. Então, você já tirou ali por volta de, pelo menos, né, se fossem 10 homens e o chefe da família, você já tirava 10 votos, deixava só um, que era o voto do chefe da família. Então, já havia uma perda de votos significativa. E isso vinha com outra regra que era do impedimento, né, de que os homens que morassem ainda com os pais e tal, fossem dependentes deles, que não podiam votar. Então, na prática, você restringia bastante quem podia ter direito ao voto, né? Não havia ainda uma possibilidade de uma eleição universal. E com isso, o que acontecia é que os candidatos ali da burguesia não recebiam votos suficientes para chegar ao poder. E sempre quem se elegia eram os representantes da nobreza e do clero. Então, sempre havia maioria, né, no poder legislativo dos representantes da nobreza e do clero, mantendo sempre os mesmos privilégios. Por isso que o Sieyès dizia que, na ordem política, a burguesia não representava nada. Não chegava a ser nada, mas era muito pouca coisa, né? Essa aqui é a realidade, ou essa era a realidade da época. Certo? Então, aí está respondida a segunda pergunta, sob o ponto de vista político, né, segundo o Sieyès. E o que é que a burguesia pedia? Para ser alguma coisa, ou seja, para ter representação política adequada, né, e também para que houvesse ali direitos iguais. O que a burguesia pediu na Revolução Francesa não foi para ter privilégios, mas foi para garantir direitos iguais para todos, né? Para que a nobreza e o clero deixassem de ter privilégios e passassem a ter direitos e deveres, tais como a burguesia já possuía. Então, a ideia basicamente era essa, né? Então, quando o Sieyès comenta, né, que a burguesia queria ser alguma coisa, era nesse sentido, de ter direitos iguais à nobreza e o clero, né, de acabar com privilégios de classe e de ter uma representação política adequada, né, a essa classe social, que realmente levasse adiante
as ideias e propostas que essa classe social tinha para poder desenvolver ela própria, né, a própria classe social burguesia, e para desenvolver o país como um todo, certo? Então, a primeira parte da teoria dos Siés foi colocada por ele dessa forma, certo? Explicando, ponto a ponto, de que maneira a burguesia vinha sendo representada e de que maneira ela vinha sendo respeitada ou desrespeitada, né, até ali os idos de 1789 com a Revolução Francesa. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Não, professor, tudo ok. Agora é um tempozinho bem sofrido, né? Com certeza, com certeza. Era um período complicado aí para a vida da burguesia. Isso a gente está falando de uma classe social que tinha algum espaço, mas abaixo da burguesia, a gente não pode esquecer que tinha os pobres, os miseráveis, né? Que nem eram lembrados nessa época, eram os excluídos completamente da sociedade, né? Então, ainda tinha coisa bem pior do que isso, né? Que não está aí representado na teoria dos Siés, certo? Então, a situação da burguesia era grave, mas tinha ainda gente que vivia de uma maneira muito pior do que eles, e nem era lembrado aí nessa teoria dos Siés, nem na teoria e nem na realidade, né? Porque só vai haver preocupação com a pobreza ali já pelo século XIX, mais agora século XX e XXI, né? Bom, aí vamos seguindo aqui com a segunda parte da teoria dos Siés. Aí o Siés já analisa o que aconteceu depois da Revolução. A Revolução aconteceu lá em 1789, a burguesia consegue, né, fazer com que a Revolução desse certo, consegue, então, implantar, né, uma Assembleia Constituinte, consegue limitar os poderes do rei, porque vale lembrar que a Revolução Francesa não representou a derrubada do rei e nem a derrubada da monarquia, né? O rei continuou lá, só que ele teve que se sujeitar agora a um parlamento que tinha, né, a elaboração da Constituição e que ele tinha que se sujeitar a isso. Durou pouco tempo, claro, né, como vocês já sabem, a Revolução Francesa não deu certo na prática, porque depois, alguns anos depois, veio Napoleão dar um golpe e implanta de novo uma monarquia absolutista, né? Mas fica aí, como a gente está vendo aqui, fica a herança que até hoje a gente discute, né, e debate a Revolução Francesa em pleno século XXI. Pois bem, então, depois que a Revolução Francesa ocorre, então é a hora de reorganizar as coisas, é hora de arrumar a casa, é hora de estabelecer na Assembleia Constituinte quais serão as prioridades da burguesia. Então, aí vem a segunda parte da teoria do Siés. Nessa segunda parte, o Siés vai elaborar 3 pedidos ou 3 petições, segundo ele, com o objetivo de superar a situação de servidão e de humilhação do povo. Como a gente viu, era essa a realidade, né? Os burgueses eram humilhados ali constantemente e viviam submetidos, né, submissos aos caprichos e privilégios da nobreza e do clero. Então, o que o Siés queria agora, tal como os demais revolucionários, era garantir direitos para a burguesia, garantir que agora houvesse uma sociedade mais igual, uma sociedade em que não houvesse mais privilégios de classe. Para isso, então, ele elaborou essas 3 propostas que foram apresentadas lá na Assembleia Constituinte nos seus discursos. Vamos ver, então, quais são as 3 propostas e aí depois eu vou explicando a vocês como é que isso funcionou, como é que devia funcionar. O primeiro pedido, a primeira petição foi que os representantes do terceiro estado sejam escolhidos apenas entre os cidadãos que realmente pertençam ao terceiro estado. A segunda petição, o segundo pedido, foi no sentido de que os seus deputados, né, os deputados da burguesia, sejam em número igual aos da nobreza e do clero. E o terceiro, que os estados gerais votem por cabeça e não por ordem, certo? Então, essas foram aí as petições ou foram os pedidos que o Siés pensou para justamente acabar com aquela situação que a gente viu agora, né, que ocorria até a Revolução. Então, depois da Revolução, era preciso superar aquela situação
e o Sieyès apresentou essas 3 ideias para poder superar essa situação. Então, deixa eu voltar, né, para cada uma dessas propostas, cada uma dessas petições, para explicar a vocês o que é que o Sieyès queria com cada uma dessas propostas. A primeira, que os representantes do terceiro estado sejam escolhidos apenas entre os cidadãos que realmente pertençam ao terceiro estado. O que o Sieyès propôs aqui foi o seguinte, trocando em miúdos, burguês tem que votar em burguês, né? Parece até isso muitos tempos depois, né? Parece a crítica que o PSTU faz aqui no Brasil, né? A burguesia só vota em burguesia, né? O burguês só vota em burguês. Isso hoje é visto de maneira pejorativa, né? É uma crítica que o PSTU faz à burguesia em geral. Mas lá atrás, né? No final do século XVIII, essa era a ideia do Sieyès, né? De que cada classe social tinha que votar nos seus representantes. Então, não tinha para que o burguês votar no representante do clero ou um burguês votar no representante da nobreza. Então, o representante da burguesia tinha que ser escolhido pela própria burguesia. Teria que ser a própria classe social, né, o terceiro estado, que votasse nos seus próprios representantes. E isso aqui era visto pelo Sieyès como uma chance maior, né, de que houvesse êxito nas candidaturas da burguesia, justamente porque havia mais burgueses, né, entre os eleitores do que nobres ou representantes da igreja. Inclusive, com a Revolução Francesa, representantes da igreja têm até restrição de voto, então nem podiam mais, né, ter direito a voto, coisa do tipo, e representantes do clero também passam a ter algumas limitações, né, que agora já não é mais tão escancarado. Eu sou representante da igreja católica, já fica algo mais, né, escondido, porque a França coloca ali também, na Revolução, o Estado laico, né, o Estado sem uma religião oficial. Então, já não dava mais para colocar escancaradamente, eu sou representante da igreja tal, porque isso já não colava tão bem. Mas, enfim, então a ideia aqui era essa, né, de que os burgueses tinham que votar apenas nos burgueses, nos candidatos da burguesia. Então, era essa a ideia. E isso poderia ser feito, por exemplo, com a criação de alguma regra que vinculasse, né, o voto da burguesia apenas a candidatos da sua própria classe social. Hoje, isso não acontece mais, né? Em nenhum país que se diga democrático você vai ter regras desse tipo, porque o eleitor está livre para votar em quem ele quiser, desde a extrema esquerda até a extrema direita, né? Aí o eleitor está livre para escolher seu candidato, não tem aqui uma vinculação, né? Pode ter uma identidade de classe, né? Você é professor, vai querer votar no candidato que seja professor. Você é engenheiro, quer votar no candidato que seja engenheiro. Pode haver, mas isso não é obrigatório, isso não é vinculativo, né? Hoje não acontece mais. Mas lá na época do Sieyès, ele acreditava que isso aí fosse correto e adequado, certo? Mas ele tinha consciência de que só esse primeiro passo aí não era suficiente, porque colocar apenas burguês vai ter que votar em burguês, sem estabelecer outras regras importantes aqui, não seria adequado, ou não seria suficiente, certo? Então, é uma proposta, beleza, mas sozinha não tem muita validade. Então, vai ser preciso também levar em consideração as outras duas, né? Os outros 3 pedidos, ou melhor, os outros 2 pedidos, as outras 2 petições. Então, falando da segunda petição, né, que seus deputados sejam em número igual aos da nobreza e clero. Na verdade, o que o Sieyès queria não era igualdade. O que ele queria aí era proporcionalidade, certo? Porque se a gente pensar pela ideia da igualdade pura e simples, o que poderia acontecer aqui seria o seguinte: se você vai levar essa ideia ao pé da letra, vamos supor que lá no parlamento da França havia 300 deputados. Então, se fosse igualdade, teríamos que ter a seguinte divisão: nobreza, 100 deputados; clero, 100 deputados; burguesia, 100 deputados. Só que, no final das contas, nobreza e clero sempre votavam juntos, porque eles tinham os mesmos interesses, e a burguesia é que vinha como oposição. Então, se houvesse essa igualdade pura e simples, no final a conta ia dar quanto? 200 votos para nobreza e clero e 100 votos para a burguesia. Eles teriam mais deputados, mas continuariam sendo
minoria, e continuariam não tendo como passar para frente projetos deles, da burguesia. Então, o que o Sieyès queria não era igualdade, o que ele queria era proporcionalidade. Então, se tem duas classes sociais aqui que estão votando juntas, então é preciso que a terceira classe social tenha uma quantidade de representantes que seja idêntica à soma dessas duas. Como assim? Voltando para o exemplo, né? Vamos supor que o parlamento da França tenha 300 deputados. O que o Sieyès queria era o seguinte, que a burguesia tivesse 150 representantes e nobreza e clero juntos tivessem os outros 150. Aí sim você teria a igualdade, porque haveria o mesmo número de deputados, proporcionalmente falando, né? E aí seria possível que houvesse a vitória da burguesia. Bastava que um deputado do outro lado fosse convencido a votar a favor deles. Já haveria maioria para passar adiante os seus projetos. Então, era essa a ideia que o Sieyès tinha, de que houvesse uma cota, né, realmente ali estabelecida, de deputados da burguesia, de representantes da burguesia no parlamento, e que esse número fosse proporcional à soma das outras duas classes sociais. Então, não era igualdade, era proporcionalidade. Porque assim era possível realmente que a burguesia pudesse lutar lá dentro do parlamento em pé de igualdade com nobreza e clero, certo? Então, não era a igualdade pura e simples, era proporcionalidade, para poder lá na frente chegar realmente a essa igualdade, a um empate que deveria ser desempatado, né? E que poderia haver esse desempate, né? E bastava ali para que houvesse o desempate que um representante do outro lado mudasse de ideia, fosse convencido a votar, né, do lado da burguesia, o que já não era tão difícil quanto, por exemplo, converter 100 votos ou converter mais do que isso, que era o que acontecia antes, né? Então, aí tem a proposta do burguês votando em burguês, da representação proporcional da burguesia em relação às outras duas classes sociais, mas o Sieyès observou que isso ainda não era suficiente, era preciso ir mais além. E aí surge a terceira proposta, surge a terceira petição, surge o terceiro pedido. E aí, só explicando aqui os termos que aparecem nessa terceira hipótese, né, desse terceiro pedido. Vem Estados Gerais, voto por cabeça e voto por ordem. Então, vamos lá. Os Estados Gerais, esse nome é o nome dado lá na França às eleições, são as eleições gerais. E eles chamam de Estados Gerais porque é a convocação dos estados para poder votar, né, para poder exercer o direito de voto. E aí lembra, né? Estado na França é classe social, então seria como as eleições gerais, eleições, né, das classes sociais, de todas elas votando, podendo votar. Mas aí o Sieyès entendia que esse voto tinha que ser por cabeça e não por ordem. E o voto por cabeça, ele representa uma regra que para nós hoje é muito simples, né? A gente às vezes até esquece disso, mas é bem básico, né? O voto por cabeça representa o seguinte: aquela regra de que cada pessoa tem direito a um voto, ou para cada pessoa vale um voto, certo? Então, independentemente de estar lá nas eleições votando o presidente, ou eu, ou um de vocês, cada um dos votos que temos vale um voto, e somente um, certo? Isso é diferente do voto por ordem, porque no voto por ordem você tem aí as regras que vão limitando o acesso ao voto a determinadas pessoas, que foi o que eu falei agora há pouco, a regra do pater-família, né? Só o chefe da família votando. O homem só pode votar se estiver independente, se tiver dependência financeira, morar na casa dos pais não pode votar. E tinha outra regra que ainda foi usada em alguns momentos, que era a seguinte: o voto da nobreza e do clero tinha um peso maior do que o voto da burguesia. Então era como se fosse mais ou menos assim. O voto da burguesia valia 1, o voto da nobreza 3, o voto do clero 4, certo? Então, isso, né, representa a adoção de regras para manter privilégios dessas classes sociais. E o que o Sieyès queria era abolir esses privilégios. Para isso, então, era preciso estabelecer essa regra,
que tem esse nome feio, né? Voto por cabeça, parece que está falando de gado, né? E aí, o que representa o voto por cabeça nada mais é do que essa questão de que, a partir de então, vai haver agora a determinação de que cada pessoa tem direito a um voto e esse voto será contabilizado como um voto e não mais do que um, independente de ser da nobreza, do clero ou da burguesia, certo? Isso aqui começa a levar para frente, né, na França, o que hoje nós chamamos de sufrágio universal, o direito ao voto amplo, né, com regras bem simples para que as pessoas pudessem chegar ao voto. Claro que aqui ainda não se tratava do voto feminino, né? O voto feminino só vira realidade mesmo no século XX, né? País por país. Então, nessa época, o CIES ainda não mencionava o direito de voto feminino, ainda se discutia aqui o voto masculino mesmo, né? Quais homens podiam votar e tal. E aí, quando você abre a possibilidade de que mais homens nessa época possam votar, você abre aí mais possibilidades de vitória para a burguesia, já que a burguesia representava a maioria da população, certo? Então, com essas três regras juntas, né, com esses três pedidos sendo atendidos, o CIES via a possibilidade agora real de que a burguesia pudesse ser devidamente representada no parlamento, né, nos poderes, e que os direitos agora pudessem ser garantidos em medida igual para a burguesia, clero e nobreza, ou seja, acabando com os privilégios das outras classes sociais para que a burguesia pudesse exercer os seus direitos de forma plena. Certo, gente? Então, essa era a segunda parte aqui da teoria do CIES, né, tratando dessas propostas que foram levadas adiante. Foram levadas até o golpe lá do Napoleão. Depois volta tudo ao que era antes, e aí vai ser outra luta para já no século XIX retomar esses direitos que foram perdidos. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Agora a situação da burguesia melhorou, não foi, Osana? Foi, né? Deu uma melhoradazinha. Foi. Agora deu uma melhorada, deu uma aliviada. Bom, e aí a gente chega para a terceira parte, né, a parte final da teoria do CIES. E essa parte, né, depois que ele falou sobre a Revolução Francesa, sobre a situação da burguesia, sobre o pós-revolução, o que é que a burguesia precisava, né, para poder ter os mesmos direitos que nobreza e clero, aí chega a hora de falar realmente sobre o poder constituinte. É aí no final do livro, né, nos últimos discursos do CIES, que ele vai desenvolver a teoria do poder constituinte. E aí vale um lembrete importante. A gente já viu, né, na aula passada, a natureza jurídica do poder constituinte, né? E eu mostrei a vocês que existiam lá as três correntes: a justnaturalista, a positivista e a neopositivista. A corrente justnaturalista, ela é inaugurada pelo CIES, como vocês vão perceber. Então, muito do que eu vou falar agora do CIES, a gente já viu lá na natureza jurídica, mas agora vocês vão compreender por que isso foi colocado, né? Porque o CIES vai fundamentando essa parte aí da teoria, né? Então, na visão do CIES, o poder constituinte vai ser considerado como um direito natural, um poder supremo e a expressão máxima da soberania nacional. Então, esses são os três principais aspectos que o CIES ressalta na sua análise da teoria. Primeiro, que o poder constituinte é um direito natural. Na visão dele, o poder constituinte é um direito que nasce com cada cidadão, é um direito inato à pessoa, ou seja, é um direito que nasce conosco e vai continuar com a gente até a nossa morte, certo? Mas o CIES já via que não era possível que esse direito fosse exercido individualmente. Era preciso que houvesse aqui uma grande mobilização popular para que esse direito fosse exercido. Por isso, a Revolução Francesa, né? Foi preciso ter aquela grande mobilização popular burguesa para que houvesse a revolução, para que houvesse uma mudança no país. Então, o CIES via isso muito bem. O poder constituinte é um direito que nasce com cada cidadão.
mas ele não pode ser exercido por cada cidadão sozinho. É preciso que esses cidadãos se unam em torno de um objetivo comum. Por isso que ele vai dizer que o poder constituinte é a expressão máxima da soberania nacional. Porque lá na Revolução Francesa nasce essa ideia de que todo poder emana do povo. A ideia de soberania popular, né? Ou todo poder emana da nação. Ou seja, a nação tem o poder nas mãos. Cabe a ela levar adiante, né, os seus direitos. Cabe à nação escolher os seus representantes. Cabe à nação escolher os seus rumos para o futuro. Então, o Sieyès via o poder constituinte como essa expressão máxima da soberania nacional, ou seja, a expressão máxima da nação. Então, na visão dele, da época da Revolução Francesa, era preciso que a nação se unisse em torno de um objetivo comum ou de objetivos comuns para que isso fosse levado adiante. Exatamente, é preciso ter aqui a visão da coletividade, né? Então, é um direito que só pode ser exercido coletivamente. Eu posso até ter a vontade de ser um revolucionário, eu, sozinho, mas eu vou conseguir fazer uma revolução sozinho, né? Como tem lá o escritor aqui brasileiro que escreveu aquele livro, né? O Exército de um Homem Só. Dá para ser o exército de um homem só? Dá para ir longe com isso? Não, né? Dá no máximo para ser considerado visionário ou pejorativamente louco, né? Mas não dá para ir longe. É preciso ter aqui uma grande mobilização popular, senão não vai para frente, né? A ideia de algo revolucionário. E aí, voltando aqui para esses termos, né? Poder Supremo. O poder constituinte, quando ele foi criado, quando ele é criado, né? Ele é um poder que está acima de todos os outros. Todos os outros poderes devem se subordinar a ele, poder constituinte. Foi o que aconteceu na Revolução Francesa. O rei teve que se sujeitar ao poder constituinte. Ele não tinha autonomia. O poder constituinte é que mandava ali naquele momento no país. Então, quando o poder constituinte está estabelecido, ele está acima de qualquer outro poder. Ele é o poder supremo, porque ele substitui a Constituição, né? Se a Constituição é a norma suprema, e ela nesse momento não está existindo porque ainda está sendo feita, então é o poder constituinte que vai vir aqui no lugar da Constituição e vai ser o poder que vai estar acima de qualquer outro. Então, o poder executivo, legislativo, judiciário, todos eles devem se subordinar ao poder constituinte. Por isso que o poder constituinte deve ser usado com cautela, né? Porque ele é perigoso também. Tanto pode vir para o bem quanto para o mal. Pode vir aí para trazer uma Constituição progressista, com mais direitos e mais democracia, mas pode vir para o contrário, para tirar direitos, para garantir privilégios de poucos e para acabar com a democracia. Então, o poder constituinte é uma faca de dois gumes. Tem que haver cuidado, moderação no uso desse poder, que é um poder imenso, né? E que tem que ser exercido com, né, uma certa tranquilidade. Senão, as coisas podem sair do controle. E aí o Sieyès vai fazer a distinção entre poder constituinte e poder constituído. O poder constituinte, né, que cria a Constituição, e o constituído, que vai defender a Constituição quando ela estiver pronta, né? Então, essa ideia depois vai ser melhor desenvolvida, né? Pela doutrina atual, porque aí vai aparecer os tipos de poder constituinte, né? O poder constituinte originário e o derivado, que a gente vai ver depois. Mas aí, essa é a terceira parte, né? Essa é a ideia do Sieyès sobre poder constituinte, né? E essa ideia ela é tão importante que até hoje a gente usa ela com pouquíssimas alterações, certo? Como falta menos de 1 minuto para acabar a aula, eu falo dessas pouquíssimas alterações na volta do intervalo. Então, me aguardem aí que eu já volto, tá? Até já.